Bom, hoje a proposta é falar de bradiarritmia. Dentro das arritmias, elas são classificadas como arritmias ativas, que são as arritmias por aumento de automaticidade, reentrada ou atividade deflagrada, e as arritmias passivas que eu vou abordar nessa aula de hoje, que a gente vai conversar. Então, as arritmias passivas, elas têm defeito na formação ou na condução do estímulo que está abaixo do normal. O mecanismo arritmogênico é um distúrbio na formação ou na condução do impulso. A avaliação inicial das bradicardias, ela inclui observar a frequência, a regularidade e a origem. Então, nós vamos falar das arritmias começando do nó sinusal, descendo até a porção idioventricular. A automaticidade, ela varia de acordo com a estrutura anatômica. No nó sinusal, a automaticidade normal é entre 60 e 100 batimentos por minuto, enquanto no átrio é um pouco abaixo de 60, no nó atrioventricular fica entre 40 e 60 e no ventrículo os miócitos fazem uma frequência abaixo de 40. As alterações da automaticidade, elas podem estar presentes em qualquer ponto do sistema de condução, desde o nó sinusal até o miócito ventricular. A bradicardia sinusal é um ritmo sinusal que tem uma frequência menor que 50, ele é normal em atleta, em estimulação vagal, durante o sono, pode ser patológico na doença do nó sinusal, em caso de hipertireoidismo, de hipotireoidismo, alterações de eletrólito, hipotermia é um caso também que é comum de acontecer, injeção de ponte, associado a medicações, as medicações de controle de frequência cardíaca, beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio, digoxina, alfa-agonista, amiodarona, barbitúrico, todas essas medicações elas estão associadas com redução da automaticidade do nó sinusal. Aqui são 3 exemplos diferentes de bradicardia sinusal, todos eles são de pacientes que não tinham doença nenhuma de base, então são eletros que são normais. No primeiro a gente observa aqui uma frequência perto dos 30 batimentos por minuto. Então todos eles têm uma frequência bem marcada, bem abaixo, todos com uma condutividade atrioventricular normal, com intervalo PR constante, uns com um pouco mais de variação respiratória do que os outros eletros, mas isso oscila de acordo com o paciente. A pausa sinusal ela é uma falha na geração do impulso sinusal. Então o impulso não acontece, ele deixa de ser estimulado. Pode gerar período de assistolia e esse período de assistolia vai variar de acordo com a automaticidade sinusal, que ele pode voltar até a automaticidade ou ele pode ir para algum ritmo de escape. No caso a gente observou aqui um escape atrial, nesse primeiro quadradinho, nesse primeiro eletro. E no segundo eletro a gente observou um escape juncional, que não é precedido de ativação atrial. O bloqueio sinoatrial, a formação do estímulo elétrico no nó sinusal está normal. Então o nó sinusal ele gera o estímulo sincronicamente, ele mantém aquela mesma frequência, só que a condução do nó sinusal para o átrio, ora dá certo, ora não dá certo. O primeiro grau do bloqueio sinoatrial ele só tem um aumento entre a condução do nó sinusal para o átrio. Isso a gente só consegue enxergar em estudo eletrofisiológico. A gente não consegue enxergar o potencial de ação do nó sinusal no eletrocardiograma de superfície normal. Já conforme vai avançando o grau, o bloqueio sinoatrial de segundo grau MOPTS 1, ele tem uma redução progressiva do intervalo RR até que tenha uma P bloqueada. Então a gente procura onde falhou a P e procura o RR seguinte e o RR anterior. O RR anterior ele vai ser o menor RR e o RR posterior vai ser o maior RR. Esse difere do bloqueio atrioventricular porque a formação do estímulo está normal e o estímulo ele não consegue descer para o átrio, então a gente não enxerga a atividade atrial. O que falha aqui é a condução do nó sinusal para o átrio e ele falha em uma sequência lógica que vai abaixando o RR até que tem uma falha e o próximo RR é o maior. Essa é uma forma de identificar um bloqueio sinoatrial MOPTS 1. Agora o bloqueio sinoatrial MOPTS 2 ele tem um intervalo entre as P's que é constante até o momento que tem uma P bloqueada. E essa P bloqueada ela não vai quebrar o ritmo, então assim, a próxima P vai ser dentro do período esperado, ele não vai tirar a ritmicidade atrial. Só que aqui gerou a atividade do nó sinusal, só que ela não conseguiu excitar o átrio. Então esse é o bloqueio sinoatrial tipo MOPTS 2. E tem o bloqueio sinoatrial total, que
o nó sinusal ele gera o estímulo, só que ele não consegue encontrar o átrio e percorrer o nó AV. Aí começa a ter uma dissociação, gera o estímulo sinusal, só que outra parte inferior do sistema de condução, aqui no caso o ritmo juncional, assume. Então aqui o nó AV está produzindo o estímulo que está fazendo manter a frequência cardíaca. Vinha sinusal, a P deixou de acontecer, a gente não enxerga ela porque só tem ativação do nó sinusal, só que o átrio não é ativado eletricamente. Então, esse é o bloqueio sinoatrial total. A doença do nó sinusal, que a gente ouve falar, ela é um termo genérico. Todas as doenças que a gente viu até agora, a bradicardia sinusal inadequada, a pausa sinusal e o bloqueio sinoatrial, além da síndrome Brad-Tach, que a gente não vai falar aqui, todos eles estão dentro da doença do nó sinusal. Então, é um termo genérico para falar que tem alguma doença que acontece ou na formação ou na condução do nó sinusal para o átrio. Quanto ao escape, toda vez que a gente tem um ritmo e esse ritmo tem uma pausa, muitas vezes assume um novo ritmo. Esse novo ritmo que assume a gente não chama de extrasístole, esse novo ritmo é um escape. Então uma outra porção do sistema de condução assumiu o ritmo. Vinha com ritmo sinusal, teve uma falha, não apareceu onda P e uma região do átrio assumiu o ritmo. A gente fala que o escape é atrial porque a P tem uma morfologia diferente da P sinusal que precedia esse ritmo de escape. O ritmo juncional ele é um ritmo que vem em qualquer ponto do nó AV até antes da divisão do feixe de His, antes da divisão dos ramos. O ritmo juncional ele aparece muitas vezes como um ritmo de escape, então nesse caso vinha em ritmo sinusal, teve uma falha, não apareceu onda P, e aqui assumiu um batimento de escape juncional, voltando de novo para o ritmo sinusal. Embora você também pode encontrar extrasístole juncional, que não é o objetivo da aula, mas aqui tem uma amostra de uma extrasístole juncional. Vinha com o ritmo sinusal, teve uma interrupção precoce do ritmo, por isso a gente chama de extrasístole. Ela veio de uma região que a gente vê a condução, o PR ele é curto, então é uma característica de um ritmo juncional, ele está mais na parte de baixo do nó AV, e novamente assumiu o ritmo sinusal. E aqui embaixo uma tirinha com um escape juncional, que a gente vê o P praticamente colado no R e o P negativo. Geralmente a derivação que a gente olha em derivação de ritmo é D2. Então é uma P negativa e retrógrada. Então está negativa em uma derivação que olha para baixo. Então está ativando o átrio de baixo para cima. No bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o intervalo PR, que é do início da onda P até o início do QRS, ele é maior ou igual a 200 milissegundos. Ele é considerado extremo quando ele é maior que 300 milissegundos. A gente encontra bloqueio atrioventricular de primeiro grau extremo em algumas doenças. Então, abscesso do anel valvar, doença infiltrativa, a gente pode encontrar também na doença de Lyme, né? Que também aumenta bastante o intervalo PR. O bloqueio atrioventricular de segundo grau MOPTS 1, ele tem um incremento na latência da condução do nó atrioventricular. Então, o intervalo entre o início da onda P e o início do QRS, ele é crescente até uma P que não consegue gerar um QRS. Então, qual vai ser a característica desse eletro? A gente vai ver um PP regular, né? Então o intervalo entre as ondas P ela é razoavelmente constante, vai encontrar a P bloqueada, olhou antes da P bloqueada, vai ter o maior intervalo PR, pós a P bloqueada, vai ter o menor intervalo PR. E é isso para a gente que dá mais embasamento para considerar o MOPTS 1. O bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo 2 para 1, ele é um meio termo. Ele não é um bloqueio ventricular que a gente pode considerar, obviamente, infrarriciano, porque em alguns casos ele pode ser um MOPTS 1 que está aumentando tanto o intervalo que no segundo batimento ele já não consegue a condução normal. Então ele tem duas ondas P's para cada QRS. E isso pode acontecer tanto em uma pessoa que tem um bloqueio mais avançado, quanto em um MOPTS 1. Geralmente, questão de prova, ele se refere mais como um bloqueio avançado, mas isso não é o ideal nesses casos que tem dúvida, se o paciente não tem sintoma sugestivo e está em dúvida de fazer um marcapasso ou não, é dosar o intervalo, medir o intervalo entre a atividade do feixe de His e a atividade ventricular, que é o intervalo HV no estudo eletrofisiológico. E essa é a forma mais adequada de prescrever um marcapasso nesse contexto.
ou fazer um Holter e identificar alguma arritmia mais significativa do que o bloqueio atrioventricular 2:1. O bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo MOBITS 2, ele não tem um aumento da latência de condução do nó atrioventricular. Então o PR ele é sempre constante até a hora que tem uma P que não conduz. Ele é um bloqueio infrarriciano na grande maioria das vezes. Então geralmente esses bloqueios eles cursam com necessidade de marca-passo. Então a gente observa a P sempre irregular, não tem falha de P, só que o QRS ele fica irregular porque de vez em quando some uma onda R, por falta de condução atrioventricular. O bloqueio atrioventricular de alto grau ele é maior ou igual a 3:1, então tem pelo menos 3 ondas P para cada QRS. Também é um bloqueio maligno. O bloqueio atrioventricular total ele tem a dissociação entre a frequência do átrio e a frequência ventricular. De acordo com o local do escape, ele pode ter um escape com a frequência cardíaca mais reduzida, aqui está próximo de 60, aqui está um escape com uma frequência cardíaca alta, então assim, pode ser até uma taquicardia juncional com dissociação atrioventricular. Mas o bloqueio atrioventricular total, o átrio não se comunica com o ventrículo, a grande maioria das vezes o paciente vai estar bradicárdico. Esse eletro de exemplo, a gente nota que tem várias ondas P, tem P depois da repolarização, tem P no segmento ST, então a gente vê que a P ela não tem relação com o QRS, a P está regular, o QRS também, só que eles estão em ritmos diferentes. Isso é a dissociação atrioventricular. O ventrículo assume uma frequência, o átrio assume uma frequência. Agora eu vou falar dos bloqueios de ramo, né? Toda vez que a gente pega um eletro que tem um aumento do tempo de condução no ventrículo, que tenha pelo menos 3 quadradinhos de duração, a gente vai classificar como bloqueio de ramo. Esse bloqueio de ramo ele pode ser do ramo direito ou do ramo esquerdo. O ramo bloqueado ele vai ter uma ativação mais lenta e uma ativação sequencial mais tardia. Então, esse atraso de condução a gente vai ver no final do QRS, a parte correspondente ao ramo que está bloqueado. No bloqueio do ramo direito, ele vai ter uma atividade elétrica que caminha para a direita mais tardia. Então, as derivações que olham mais para a direita, D3, AVR, V1 e V2, eles vão ter uma fase positiva maior que o normal. E as derivações que olham mais para a esquerda, D1, AVL, V5, V6, vão ter uma fase negativa mais profunda e com um tempo de duração maior do que o normal. No bloqueio do ramo direito, resultante do eletro ela pode estar tanto desviado para a direita quanto em qualquer outro quadrante. Então não tem um quadrante fixo, enquanto no bloqueio de ramo esquerdo geralmente tem desvio para a esquerda do eixo. O bloqueio do ramo esquerdo também vai ter pelo menos 3 quadradinhos de duração e a gente vai ver uma positividade maior nas derivações V5, V6, D1, AVL. Tudo que olha para a esquerda vai ter uma fase tardia com a excitação caminhando para a esquerda também, ficando positivo no eletrocardiograma. E vai intensificar as ondas negativas nas derivações que olham mais para a direita. Então, o S mais profundo, mais empastado, em V1, V2. O bloqueio do ramo esquerdo, muitas vezes ele está associado com alteração secundária de repolarização. E a alteração secundária da repolarização do bloqueio de ramo esquerdo é o padrão que a gente fala de strain, né? Então, o QRS está para baixo, a repolarização está virada para cima. A repolarização se opondo ao vetor do QRS. É normal a gente ver infra-desnivelamento de ST em derivação positiva e supra-desnivelamento de ST em derivação negativa no bloqueio de ramo esquerdo. Quando que essas alterações elas vão ser significativas? Quando elas estiverem de acordo com o QRS. Então, se tiver infra de V1 a V3 ou supra de V4 a V6, isso vai ser anormal no bloqueio de ramo esquerdo, mas isso a gente comenta mais para frente. O bloqueio do ramo esquerdo muitas vezes desvia o eixo para a esquerda, então ele pode estar negativo em AVF, mas muitas vezes também segue o eixo normal entre menos 30 e 60 graus. Além dos bloqueios de ramo, tem os bloqueios da divisão, e a gente fala os bloqueios divisionais, a gente sempre se referencia ao ventrículo ao ramo esquerdo. Ramo direito a gente não fala de M-bloqueio de ramo direito. Os bloqueios que a gente tem no ramo esquerdo, na literatura nacional, são considerados 3, né? O bloqueio antero-superior, o antero-medial e o póstero-inferior, só que na literatura estrangeira só considera anterior e posterior. Então, antero-superior,
Vamos pensar como se fosse o anterior e o póstero inferior o posterior. O bloqueio divisional antero-superior é o que a gente vê com mais frequência na prática clínica. Ele é muito comum em idoso, paciente acima de 60 anos muitas vezes tem, sem ter nenhuma doença associada. A característica dele é um complexo que tem um R e S nas derivações inferiores, com predomínio do S, e o S de D3 ele é maior que o S de D2. O que isso significa? Que tem um desvio do eixo para menos de menos 45 graus. Então vai estar menos 46, menos 47, até menos 89 graus. Não chega no desvio extremo do eixo. Além dessa característica, a gente vê uma progressão ruim de R, de V1, V2, V3, e ainda a presença de S em V4, V5 e V6. Então, quando tem bloqueio divisional antero-superior esquerdo, a gente tem que ficar atento para alguns critérios. Por exemplo, o critério de aumento do S em V5, que é critério de sobrecarga ventricular direita, não é útil em um paciente que tem um bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Isso também vai se aplicar para o bloqueio divisional póstero-inferior esquerdo. A divisão póstero-inferior, ao invés de virar o eixo para a esquerda, ele vai virar o eixo para a direita, que a gente vê o QRS negativo em D1, geralmente quando a gente olha o QRS negativo em D1 a gente vê se a P está negativa também. Se a P estiver negativa, provavelmente houve inversão de eletrodo, mas nesse caso a P está positiva. Tem um R que precede o S, então é um complexo normal de D1, só que com o eixo desviado para a direita. E qual que vai ser a característica? Vai ter um Q pequenininho em D2, D3, AVF com R, e vai ter também uma progressão ruim de S, de V1, V2 e V3. Esse eletro é um eletro que lembraria sobrecarga ventricular direita, então esses pacientes eles precisam passar por um ecocardiograma, tem que descartar que tem alguma doença orgânica. Não tendo doença orgânica, não tendo alteração da estrutura ventricular, essa alteração é uma alteração elétrica pura, que é o bloqueio divisional póstero inferior. O ritmo idioventricular é um ritmo de escape gerado no ventrículo, ele se caracteriza com uma frequência menor que 40, ele tem um complexo aberrante, ele é alargado, e ele pode ou não estar associado com dissociação atrioventricular. Então pode estar presente nos casos de bloqueio atrioventricular total, ele também pode ter ritmo idioventricular como um ritmo de escape, em uma pausa sinusal, ele pode estar presente sem presença de onda P, e também pode acontecer um ritmo idioventricular durante uma fibrilação atrial, que o átrio não está conseguindo conduzir para o ventrículo e o ventrículo assume a frequência de base. Agora uns eletros, para a gente tentar seguir aquele raciocínio. Nesse eletro a gente no começo não vê nenhuma onda precedendo o QRS, a gente vê que o QRS ele é estreito. Depois do QRS, no segmento ST, a gente observa um entalhe, que a gente olha aqui nas inferiores, é um entalhe negativo nas inferiores, e ele está presente basicamente em todas as derivações. Isso daqui é a condução retrógrada para o átrio, então ele contraiu primeiro o ventrículo, depois o átrio. Então com esse eletro a gente pode falar que é um ritmo juncional baixo, ele está lá perto da divisão dos ramos. Então ele conduziu primeiro para o ventrículo e depois ele conduziu para o átrio de forma retrógrada. No segundo eletro a gente vê uma P para cada QRS, o PR ele é constante, o R ele cresce de V1 a V6, a repolarização é normal, e o que chama atenção é que tem um QRS negativo em D1, então o eixo está desviado para a direita. O eixo está desviado para a direita, tem um Qzinho pequeno em D2, em D3 e AVF, e ele tem uma progressão lenta de R de V1 a V3. Esse paciente não tem doença estrutural, esse paciente tem um bloqueio divisional póstero inferior. Agora nesse eletro a gente observa uma onda P para cada QRS, um QRS alargado, positivo em D1, positivo em AVF, o eixo está normal. Ele está bem positivo nas derivações que olham mais para a esquerda, então D1, AVL, V5, V6, todos têm uma fase tardia positiva nas derivações que olham para a direita, que olham para a esquerda. Então a gente fala que é um bloqueio do ramo esquerdo. Além disso, quando a gente olha na derivação de ritmo, a gente vê que a P ela vem constante, só que tem um batimento aqui que antecede a P. Então essa foi uma extrasístole que não conseguiu resetar a onda P. Então teve uma extrasístole dissociada da onda P e não resetou o ritmo. Isso foi uma curiosidade. Então o ritmo é sinusal, ele tem bloqueio de ramo esquerdo, tem essa extrasístole que não resetou o átrio. Então foi uma extrasístole ventricular, mas preservou aí a ritmicidade do átrio. Não houve pausa compensatória. Esse eletro a gente vê uma P para cada QRS. O PR ele é constante,
O QRS ele tende a ser isodifásico em D1, que ele é positivo, tem uma fase negativa também grande, e é positivo em AVF. Então o eixo está lá para os 90 graus, um eixo ainda normal. A duração do QRS é maior do que 3 quadradinhos, então tem bloqueio do ramo. Quando a gente olha aqui, D3 é uma derivação que olha para a direita, tem positividade, a VR olha para a direita, tem positividade aumentada, V1 e V2 também tem a positividade aumentada na região da direita. Então um elétron com ritmo sinusal, bloqueio de ramo direito. Esse próximo elétron, quando a gente observa, a gente vê uma ondinha maior e algumas ondinhas menores, que estão de tamanhos próximos, né? Então, essas ondinhas menores mais frequentes, quando a gente olha esses últimos batimentos, esses 4 últimos, eles aparecem em todas as derivações. Então, tudo que a gente está olhando aqui, cada um desses quadradinhos mostra exatamente esse segmento do final. Aqui no caso desse elétron, tem elétrons que são diferentes, mas esse daqui, a amostra que está em V5, V6, V4, V3, são todos os mesmos batimentos, que é o finalzinho aqui do D2 longo. Então o que a gente consegue observar? Essa onda, por mais que ela está pontuda e está grande, ela é uma onda P. Então uma onda P com aspecto de sobrecarga atrial direita, mas é um ritmo de escape, né? Pode ser um ritmo atrial, pode ser um ritmo sinusal, que está com bloqueio atrioventricular total. Então a gente observa poucos QRS, né? Uma frequência bem reduzida, tanto que aqui nas derivações a gente só enxergou um batimento, e o ritmo é BAVT, o escape é estreito, o R ele progride normal, o eixo está normal. Então assim, ele tem um escape lento, porém com uma morfologia preservada, não tem uma morfologia muito aberrante, não está muito alargado o complexo. Esse é o mesmo paciente depois que colocou marca-passo, então ela está em ritmo de marca-passo, tem uma onda P e a condução do átrio para o ventrículo ela é feita pelo marca-passo. Uma observação interessante é que não tem mais aquela morfologia, então não era um ritmo sinusal. Era um ritmo atrial que continuava com a dissociação atrioventricular. Era um ritmo atrial com bloqueio atrioventricular total e um escape juncional baixo, provavelmente por causa da morfologia do QRS. Se alguém quiser usar as mensagens do chat, né? Então, assim, eu dei uma corridinha pelo conteúdo, né? A gente falou desde a parte lá do nosso sinusal até o ventrículo, quais são os ritmos de escape, em que situação que pode falhar, tanto a falha da geração do impulso quanto a falha da condução. Mas é bastante coisa em pouco tempo, então fique à vontade de perguntar, estou olhando o chat aqui. Podemos rever algum conceito. Alguma adição, Karina? Bom, então eu vou encerrar por aqui. Depois a gente pode continuar a conversa no Instagram, enfim, eventualmente qualquer coisa a gente